Provavelmente você já viu aquele ditado, ou ouviu aquele ditado que diz assim, que toda moeda tem os dois lados. Esse ditado se refere a toda história que você ouvir, tem o lado que a pessoa está contando e tem o outro lado também da história que você precisa ouvir e precisa saber. No livro de Juízes, no capítulo 19, tem uma história de um levita que ele tinha uma concubina e essa concubina foi para a casa do pai dela e ele foi atrás da concubina junto com um outro companheiro que a Bíblia chama de moço, uma pessoa que andava com ele, que o apoiava na viagem e em outros serviços também. Ele consegue resgatar o seu casamento, vamos dizer assim, e volta caminho de viagem. E ele se aproxima da cidade de Jebus, que é a cidade de Jerusalém, a cidade dos Jebuseus. Jerusalém ainda não havia sido conquistada pelo povo de Israel. Ele escolhe não passar a noite na cidade dos Jebuseus. Ele escolhe ir um pouco para frente e ele vai até a cidade de Gibeá, uma cidade que era ocupada pela tribo de Benjamim. E ali ele está sentado numa praça, quando se aproxima um homem de idade e fala para ele assim: não fique aqui na praça, venha para minha casa, você vai ser o meu convidado, você vai estar na minha casa e ali eu vou conseguir atender você e vou hospedar você. Ele estava sendo extremamente hospitaleiro e quando uma pessoa recebia outra na sua casa, nos tempos da Bíblia e aqui no período de Juízes, ele está dizendo para a pessoa: eu sou responsável por atender e suprir todas as suas necessidades. O levita vai junto com a sua concubina e também com o seu moço. A Bíblia diz que uns filhos de Belial, homens possuídos pelo diabo, bateram à porta da casa e pediram para que o dono da casa mandasse para fora o levita, para que ele fosse violentado pelos homens de Benjamim. Talvez lembre para você agora, nessa parte da Bíblia, aquele momento em que os anjos foram à casa de Ló em Sodoma, e antes de Sodoma e Gomorra ser destruída, e as pessoas da cidade pediram para que fossem mandados para a rua os anjos, e Ló não o permitiu. O dono da casa fala: eu tenho a filha aqui, as filhas aqui que são virgens, elas podem ir com vocês. E também a concubina do levita, mas não façam nenhum mal ao homem. Eles foram obstinados a insistir que enviasse o levita. Mas a Bíblia diz assim que a concubina foi lançada para fora. Muitas pessoas pensam que o velho, o senhor idoso, que estava recepcionando o levita, a concubina e o moço, foi quem lançou para fora a concubina. Mas há uma versão da Bíblia, e há vários comentaristas da Bíblia, que dizem assim que foi o próprio levita que entregou a sua concubina. Aqui no verso 25 do livro de Juízes, no capítulo 20, a Bíblia diz assim: porém, aqueles homens não o quiseram ouvir. Então ele pegou a concubina e entregou a eles fora, e eles forçaram e abusaram dela toda a noite até pela manhã, e subindo a alva a deixaram. O verso 26 ainda diz assim: ao romper da manhã, vindo a mulher, caiu à porta da casa do homem, onde estava o seu senhor, e ali ficou até que se fez dia claro. E ela vem a falecer. É um episódio mais triste. Parece que é o ápice da maldade do povo que se esqueceu de Deus. O levita vai para sua cidade, ele esquarteja a concubina que já estava morta e envia os pedaços dela por todo Israel. A palavra de Deus diz que a partir daí houve uma guerra entre o povo de Israel, uma guerra civil. Só que o levita, quando vai falar com os chefes de Israel, ele omite o fato de que foi ele quem entregou a concubina. Ele fala: eles a tomaram. É só ler o texto bíblico. Mas eu quero dizer para você, toda história sempre tem os dois lados. No caso do levita aqui, nessa tragédia, tinha a história dele e tinha a história que realmente aconteceu.
Às vezes, quando a gente só ouve um lado da história, a tragédia, a maldade se instalam. Não estou justificando aqui o fato do crime que ocorreu na cidade de Gibeá, mas eu quero dizer para você que sempre é preciso ouvir os dois lados da moeda. Hoje, ao começar esse novo dia, talvez surjam situações, histórias, conversas que você vai precisar ouvir. Ouça os dois lados da história. Sempre há os dois lados da moeda. Que Deus te abençoe hoje, que Deus te dê sabedoria hoje, que Deus te honre com a presença dEle hoje e que Deus te dê condições de discernir entre as situações. No nome de Jesus. Amém.